duas pequenas observações hoje no meu Instagram. A primeira é da manifestação do ex-presidente Sarney sobre o dia 8 de janeiro. Perguntado, eu vi nas redes sociais, ele respondeu que para ele 8 de janeiro não foi tentativa de golpe de Estado. É aquilo que eu venho dizendo, que outros também têm dito, foi um pessoal que protestou num determinado momento, eles perderam o controle, como aconteceu quando o PT e o MST, através de alguns elementos, invadiram e destruíram a independência da Câmara. Rigorosamente a mesma coisa. E ele veio e declarou agora. Foi um presidente que, apesar de muito criticado, que pegou um país de dificuldades, porque ele era candidato a vice e já assumiu a presidência no dia primeiro do mandato Tancredo Neves, que estava doente e veio morrer. Que vale dizer, a dificuldade de ter sido eleito para vice e começar a administrar o Brasil, mas a ele se deve, inclusive, a convocação da Constituinte. Temos uma Constituição que, apesar de adiposa, é uma Constituição democrática, muitas vezes desrespeitada até pelo próprio Poder Judiciário, interpretações criativas, mas, meu ver, de um originalista da Constituição. Mas, de rigor, foi ele que, enfim, convocou pela emenda 26 de 1996 a Constituinte. Portanto, é algo a ser lembrado na história. Foi um presidente sem olhos. Era muito amigo, trabalhou, inclusive, no escritório dele, de um grande amigo meu de faculdade, que foi Saulo Ramos, que foi seu consultor geral, depois ministro da Justiça, que sempre mostrava uma grande admiração. E eu, pessoalmente, tive contatos com ele, contatos assim que sempre foram extremamente agradáveis. Fui nomeado para aquela comissão que ele denominou de notáveis para repensar o Pacto Federativo, com o Roberto Barroso, Nelson Jobim, Paulo Barros Carvalho, Bernardo Api, Gerardo Marcel e outros, éramos 13. Trabalhamos durante 6 meses apresentando 12 anteprojetos de emenda constitucional, lei complementar, resolução do Senado, lei do ordinário, que infelizmente o Senado não examinou. O presidente do Senado, quando nos convocou para esse trabalho. E gosto nas relações que mantenho com ele do ponto de vista cultural, porque no livro que me mandou, assim que saiu, O Dono do Mar, achei um romance excepcional sobre o folclore do Maranhão. Considero um grande escritor, melhor romancista do que poeta, mas, enfim, essa afinidade literária com ele. E ele foi um presidente de conciliação, era um presidente que procurava pacificar. E a sua observação de 95 anos de idade, 5 anos mais velho do que eu, admirável, porque ele declara com todo o conhecimento de quem foi presidente do Senado, foi presidente da República, que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe de Estado, nem golpe de Estado, mas que aquilo decorria de uma judicialização da política, de uma politização do judiciário, o que vale dizer, havia mais uma tensão entre poderes, mas nunca um golpe de Estado, aliás, porque ninguém tinha arma nenhuma para fazer. Concordo com o presidente Sarney. A segunda observação em relação à condenação da deputada Carla Zambelli, eu tenho a sensação que, pela decisão de Alexandre Moraes, do ministro Alexandre Moraes, o caso de Ramagem, que diz: pode o Congresso suspender todos os atos praticados enquanto deputado,
que, efetivamente, se o Congresso suspender a condenação de Carla Zambelli, o próprio ministro Alexandre de Moraes sinalizou o caminho. Quer dizer, fica suspenso até ela deixar o mandato. Não vai se poder aplicar a pena a ela. O que vale dizer, o Congresso pode, a essa altura, utilizando a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, fazer com que essa decisão só seja cumprida no momento que ela termina o mandato, na eventualidade de não vir a ser eleita para um novo mandato. Enfim, são considerações que eu queria trazer para os meus seguidores referentes à manifestação do presidente Sarney e a decisão do ministro Alexandre de Moraes e da turma a que ele pertence em relação à condenação de Carla Zambelli.